Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje voltamos nessa quinta para falar um pouco do que foi o jogo do Flamengo e Cruzeiro, 2 a 0 para o Flamengo ontem, e também para dar um pitaco sobre a eliminação do Botafogo na pré-Libertadores, que eu não comentei, porque esse jogo foi agora no meio de semana também, mas eu acho que vale a pena dar uma opinião sobre essa situação toda do Botafogo, nem tanto sobre o jogo em si, e mais em como que o Botafogo chegou nesse ponto, né, e nessa situação crítica, ao meu ver, que está na temporada. Mas primeiro vamos falar um pouquinho desse jogo entre Flamengo e Cruzeiro, 2 a 0 pro Flamengo nessa noite de quarta-feira. E eu vou te falar, assim, esse era o principal jogo da rodada, né? Porque, assim, dos jogos que nós tivemos nessa quinta rodada, e ainda vamos ter quando você estiver vendo esse vídeo, né? O vídeo sai antes de acabar a rodada. Eu acho que os principais jogos eram realmente Vasco e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, e Inter e Atlético Mineiro. Mas dadas as situações dos times, né, no momento atual, Flamengo e Cruzeiro eu acho que era o mais interessante. Não só pela qualidade, pelo futebol jogado e tudo mais, mas também por alguns outros fatores, como os muitos reencontros que a gente teve nessa partida, né? A gente teve exemplos. O Léo Jardim, que era técnico do Cruzeiro, agora no Flamengo. O Tite, que foi técnico do Flamengo recentemente, agora no Cruzeiro. Você teve também a volta do Gerson ao Maracanã, depois que saiu do Flamengo e foi pro Zenit e voltou pro Cruzeiro, ele não tinha ainda jogado no Maracanã e foi vaiado o jogo inteiro. Você ainda tem o Fabrício Bruno, ex-Flamengo, você tem o Arrascaeta, que é ex-Cruzeiro, então tinham muitos reencontros acontecendo na partida de hoje, e isso também dava um quê a mais pro jogo, né? Como que esses personagens iam se comportar durante a partida. E eu acho que assim, pra falar rapidamente sobre isso, todos eles se comportaram bem, menos um, né? Eu acho que o Gerson ele sentiu muito, é certamente também o que foi mais perseguido o jogo inteiro, mas ele sentiu muito o jogo, né? O Gerson ele também não tá fazendo grandes jogos no Cruzeiro, vai, não tá vivendo grande fase, mas vinha de um jogo minimamente interessante na última partida e cara, hoje completamente apagado. E não era nem que ele era perseguido em campo pelos jogadores do Flamengo, mas toda vez que ele tocou na bola, ele foi vaiado pela torcida do Flamengo, sem exceção. Toda vez. E aí, de vez em quando, a torcida né, começava a gritar mercenário, mercenário, Gerson mercenário. E, cara, foram 90 minutos no pé dele. Ele sai de campo e continuam pegando no pé dele no banco de reserva. Impressionante. Né? Não vou entrar nesse mérito, eu acho engraçado, acho justo, porque ele saiu do Flamengo de uma forma completamente bizarra para jogar no Zenit. Então, né, você planta e acaba colhendo aquilo que planta. A vida é assim. Se você toma uma decisão e talvez não pense muito nas consequências, um dia as consequências chegam em você e hoje elas chegaram no Gerson, que certamente sentiu o jogo e toda hora a câmera fechava nele e ele tava com cara de bem poucos amigos, né? Pois é, as escolhas da vida. Dito isso, falar um pouco de como foi o jogo, né? Os dois times, eles estavam chegando para essa partida para tentar voltar um pouco aos trilhos. É verdade que ambos foram campeões dos seus campeonatos estaduais agora no final de semana. Cruzeiro ganhou do Galo na grande noite da pancadaria e o Flamengo ganhou do Fluminense e também foi campeão carioca. Então os times vinham de um título, obviamente, clima mais legal e tal, mas no Campeonato Brasileiro ambas as situações não estavam tão boas. Antes desse jogo, né, o Flamengo tinha 4 pontos. 4 pontos de 3 rodadas, então era 4 de 9. Um resultado meio mais ou menos para um time que quer ser campeão. E o Cruzeiro numa situação ainda pior, porque tinha 2 pontos em 4 jogos. Então você tinha somado 2 de 12 pontos. Situação um pouco mais crítica. E com o fim do jogo, acabou piorando, né? Porque o Cruzeiro perdeu de novo, então segue com 2 pontos como vice-lanterna e o Flamengo se recuperou, chegou a 7 pontos e voltou a figurar ali no topo da tabela, tá com uma situação um pouco mais controlada. Só que antes do jogo, os dois estavam querendo pontuar. É um jogo muito importante, né? Mesmo que seja início de campeonato, quarta, quinta rodada, para alguns é quarta, para alguns é quinta, né? Mas de qualquer forma, é muito importante você somar ponto agora, principalmente em confrontos grandes. Você está jogando contra times que podem muito bem estar lá no fim de temporada competindo para ser campeão. O Cruzeiro, mesmo mal agora, pode chegar no fim do ano quase sendo campeão, disputando ali cabeça a cabeça. Então você conseguir esse tipo de confronto direto sempre vale muito. Porém, o jogo começa de uma forma, para mim, um pouco inusitada. O Flamengo começa bem assim, afeito a querer jogar, tava com muita empolgação, começou tentando pressionar, só que o Cruzeiro tava doidão. Tipo assim, o Cruzeiro chegou dormindo pro jogo. Tudo pedia um Cruzeiro atento. E não era isso que a gente via. Os primeiros 15 minutos de jogo, o Cruzeiro parecia um time apavorado, completamente apavorado. E tiveram vários erros de saída de bola, o Cruzeiro errava muito o passe na intermediária, e um dos gols foi assim. Teve um erro bizonho, na minha opinião, né, que o lateral direito do Cruzeiro, ele tenta avançar um pouco com a bola, e aí ele dá as costas e faz um recuo claramente sem olhar. Ele volta a bola ou pro zagueiro ou pro goleiro, não importa muito. Só que ele dá a bola no pé do Pedro.
Um lance completamente bizarro. E aí o Pedro pega a bola, limpa um, dois, três caras e finaliza no contrapé do Cássio. Uma jogadaça do Pedro tem que ser dito também um golaço. Mas você não pode cometer esse tipo de erro, e era tipo, sei lá, 5 minutos de jogo. O Cruzeiro já não tava bem, e aí toma um gol, e aí apavora completamente, completamente. E até aos 15 minutos a situação é crítica. Tanto que o Arrascaeta tem outra chance de gol em outro erro da defesa do Cruzeiro, que ele sai cara a cara com o Cássio, tira do Cássio e chuta, e o Fabrício Bruno tem que salvar a bola na linha do gol. Era o 2 a 0 ali. E pra mim o jogo ia acabar, porque o Cruzeiro estava totalmente tiltado. Só que com o salvamento o jogo ficou 1 a 0 e aí mais ou menos a partir dos 15, 20 minutos de jogo, as coisas ficam um pouco mais igualadas. Eu acho que isso começa a mudar ali por volta dos 15 minutos, quando tem um erro do Léo Ortiz numa bola que é enfiada, né, do Cruzeiro, e o Léo Ortiz erra o corte, e o atacante, que se eu não me engano é o Vila Real, ele sai na cara do gol e quase faz. O Rossi ele faz uma grande defesa, e eu acho que esse é um ponto um pouco de virada mental pro Cruzeiro. O time fala, opa, peraí, vamos jogar bola, a gente consegue ferir o Flamengo também, que é isso, né? E aí o jogo fica um pouco mais igualado, a partir ali da metade do primeiro tempo. E tem que ser dito também que essas paradas pra água na metade dos tempos é muito ruim, cara. Eu acho que tira muito o pacing do jogo, muda muita dinâmica. Eu não gosto, tá? Espero que isso caia no futebol brasileiro em breve. Mas por enquanto ainda tá acontecendo bastante. Acabou que o resto do primeiro tempo teve ali umas chances para os dois lados e o jogo deu uma melhorada até. O Flamengo tinha menos domínio, mas eu acho que o jogo melhorou em questão de bola jogada mesmo, né? Das duas equipes. E aí acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo permaneceu disputado. O Cruzeiro voltou mais atento, obviamente, do que começou o primeiro tempo, e manteve o jogo num ritmo interessante. De novo, você tinha chances sendo criadas para os dois lados, mas o Flamengo ele tinha mais o controle do jogo. Dava para perceber que se alguém fosse matar o jogo, seria o Flamengo. Né? Então o Flamengo tinha mais controle, as jogadas tinham mais profundidade, pareciam um pouco mais perigosas. O Cruzeiro ele continuava errando um pouco, mas muitas vezes com jogadas sem muito propósito. Até ali os últimos 5, vamos dizer os últimos 5 minutos regulamentares, mais os 8 de acréscimos. Então acabou ficando quase 15 minutos de jogo, né? Que o Cruzeiro começou a pôr uma pressão bem maior. Tentou fazer um tipo de abafa no Flamengo, e eu acho que também um pouco por causa do cansaço e das trocas que ambos os times fizeram, o Flamengo se desorganizou um pouco, e o Cruzeiro conseguiu praticar aquele abafa clássico de fim de jogo de um time que ainda podia reverter o resultado, porque estava só 1 a 0. O empate para o Cruzeiro naquela situação seria já algo excelente. E teve algumas oportunidades, teve cabeçada do Chico da Costa, tiveram algumas chances que foram criadas, bolas cruzadas na área que passaram por todo mundo, tiveram momentos perigosos, só que só nos últimos 10 minutos. E eu sempre repito aquela coisa, né? Foi muito engraçado um time que passa o jogo inteiro sem fazer nada, e aí nos últimos 10 minutos cria 2, 3 chances de gol perigosas, né? Pois por que não começou a fazer isso antes? O Cruzeiro tinha total capacidade técnica de começar a fazer isso antes, mas não fez. Tentou naquele abafa final e acabou que não foi suficiente. Até porque, basicamente, no último lance do jogo, tem um contra-ataque do Flamengo, que aí tinha começado já a estar nessa dinâmica, né? De baixar as linhas, marcar num bloco baixo, às vezes num bloco médio, tentando ali fazer alguma coisa e puxar contra-ataque se fosse possível. Num desses contra-ataques, o Samuel Lino acaba pondo o Carrascal de frente pro goleiro, e o Carrascal tira com o canto do pé, né? E mata o goleiro Matheus Cunha, que não, o Cássio já tinha saído do jogo, e acaba matando o jogo também, fazendo 2 a 0. E eu acho. E méritos ao Samuel Lino, né, que é muito xingado, inclusive por mim, porque não vem jogando bem, mas deu assistência, tem que dar um mérito para isso. E ao Carrascal também, que não vem jogando bem. Nesse jogo entrou e fez muita firula desnecessária, quase que pôs tudo a perder, mas no final do jogo fez um golaço e liquidou a fatura. Importante frisar esse ponto do Cássio. O Cássio ele se lesionou no segundo tempo, ali mais ou menos 15, 20 minutos do segundo tempo. Num lance normal, ele caiu, ninguém nem tocou nele no lance, mas parece que ele teve algum problema no ombro, ao bater com o ombro no chão, e teve que ser substituído, nem voltou para jogo. Então é uma coisa meio periclitante, porque, se eu não me engano, essa é a terceira lesão do Cássio esse ano. E, cara, a gente tá em março. Então, assim, é uma situação difícil. O Cássio já é um jogador bem mais experiente, com mais idade. Não sei como tá a situação física dele. E o Cruzeiro depende do Cássio, porque o reserva é o Matheus Cunha, ex-Flamengo, por sinal também, mas que não tá nem perto de estar pronto para ser titular de um time desse calibre do Cruzeiro e que luta por coisas grandes. Isso pode vir a ser um problema. Torço para que esteja tudo bem com o Cássio. Algumas análises individuais, né, além do Gerson, que jogou muito mal, né, eu acho que o Matheus Pereira fez um jogo interessante pelo Cruzeiro, ele tentou criar algumas coisas, tentou ser um ponto de lucidez em um time sem o Caio Jorge, e eu acho que esse Cruzeiro, quando perde um jogador desse tamanho,
ele fica muito dependente do Matheus Pereira, que é um cara mais criador, o Caio Jorge é mais matador. Sem o matador, pô, o criador tem que ser ainda mais genial. E num dia, numa noite no caso, né, em que o Gerson estava completamente apagado, o Matheus Pereira ficou sozinho no campo, sozinho no campo. E dá um destaque também pro Matheus Henrique, que eu acho que foi muito bem na marcação ali na volância, para tentar dar uma controlada no time do Flamengo. Mas se eu tiver que dizer, são esses os dois principais jogadores do Cruzeiro no jogo de hoje, que não fez um jogo tão brilhante assim, não vem fazendo, né? E pelo lado do Flamengo, eu acho que tem que se dar destaque para alguns. Eu destacaria o Emerson Royal, né, que sai no segundo tempo, já na reta final, mas que tem que ser dito também quando ele joga bem, porque o Emerson Royal apanha muito quando joga mal, e hoje de coração achei que ele jogou muita bola. Ele fez um básico, ele não apareceu tanto assim pro jogo, fazendo uau, meu Deus, que jogador é Emerson Royal. Mas poxa, eu não quero que o meu lateral seja um gênio, eu preciso que o meu lateral seja coerente e seja seguro. E hoje o Emerson Royal foi isso, coerente e seguro. Ele fez o básico, fez o que era necessário e fez bem feito, sem pôr em risco o jogo. Então tem que dar todo o mérito para Emerson Royal, que jogou muito bem hoje. O Pulgar e o Jorginho, falar também, chovendo molhado, né? Ambos jogaram super bem. E eu acho que tem que ser dito que o Arrascaeta e o Paquetá fizeram um bom jogo. Um bom jogo. Dois jogadores que vinham muito apagados na temporada. O Paquetá, eu acho, muito por estar se adaptando a tudo isso ainda, chegou no Flamengo agora. E o Arrascaeta por estar pegando um pouco mais de ritmo de jogo. É normal o início de ano do Arrasca ser mais parado. Então eu acho que os dois jogaram bem, é um bom sinal. Contra Fluminense, o Paquetá não jogou pouco, né? Mas agora contra o Cruzeiro jogam os dois a maior parte do jogo, ele sai no segundo tempo, né? Sempre tem que dar aquela poupada, mas eu acho que jogaram super bem, é um excelente sinal. E o Pedro jogou bem também, diferentemente, por exemplo, do jogo do Madureira, que ele fez 3, 4, sei lá quantos mil gols, mas eu não acho que ele jogou bem. Hoje ele jogou bem, tava marcando, dando carrinho, dando bote. O primeiro gol é originário de um carrinho que ele dá no campo de ataque. Então, pô, muito mérito pra esse trio, que é um trio essencial pro Flamengo. Se esses três caras jogarem muita bola, o Flamengo pode ser campeão do que ele bem imaginar. Se eles estiverem muito mal, aí vai ficar difícil. Porque Paquetá, Arrascaeta e Pedro tem quem ser o trio de ataque. Você tem o Pedro lá pra frente, o Arrascaeta no meio e o Paquetá na direita. E aí você põe mais alguém na esquerda. Hoje é o Cebolinha, mas meio que pode ser qualquer um. Mas eu acho que esses três têm que estar em campo e têm que funcionar bem. Hoje funcionaram bem. É uma mensagem muito positiva para o Flamengo aí vindouro, né? Para as próximas partidas, um time mais ideal. Ainda não dá para ver muita coisa do trabalho do Leonardo Jardim, né? É o segundo jogo dele só no comando do time. Eu vi o time um pouquinho mais vertical, um pouco mais incisivo, mas só em alguns momentos. Em vários outros momentos você ainda vê um Flamengo parecido com o que é o do Felipe Luiz, né? E é normal, um Flamengo de mais controle, mais posse e tudo mais, até porque não teve muito tempo ainda do Leonardo Jardim fazer nada propriamente dito. Ele vai mudando de pouquinho em pouquinho, mas eu consegui já ver um pouco mais de objetividade no ataque do Flamengo. Eu gosto, particularmente falando. Eu sei que uma boa parte da torcida do Flamengo não é tão fã, gosta mais de controle, mas eu também gosto de objetividade. Me emputece um time que fica tocando bola e não faz nada com ela. Isso não aconteceu hoje, eu acho que o Flamengo caminha também num sentido bom. E já o Tite no Cruzeiro, é uma situação muito complicada, né? Porque o Cruzeiro ele foi campeão e, pô, valeu, mas eu não acho que o Cruzeiro jogue bem. Ele é hiperdependente de algumas peças, como eu já falei. O Caio Jorge, Matheus Pereira, o Gerson, o Matheus Henrique. Você tem ali um quarteto de jogadores que, se um tá fora, o Cruzeiro fica ali perneta, né? Não consegue executar as coisas da melhor forma. Não tem muito substituto. Poxa, as opções de ataque foram o Chico da Costa e o Villarreal. Não estou nem perto de ser algo parecido com o Caio Jorge. Falta profundidade. Em um ano em que certamente o Cruzeiro precisará de profundidade, isso pode acabar batendo. Esse foi um jogo que, por exemplo, estava sem umas 2 ou 3 peças e o time sofreu, cara. Sofreu. E isso é comum no futebol. Você vai sempre não ter algumas peças. Isso acaba prejudicando um pouco o Cruzeiro em comparação, principalmente a Flamengo e Palmeiras, que tem mais opções, né? Tanto no banco quanto normalmente entrando como os 11 titulares. O trabalho do Tite ele continua numa berlinda. A qualquer momento o Tite pode ser demitido. Eu acho que ele ainda tem muito mérito com o dono do time, né? Com o Pedrinho. E o Cruzeiro é uma SAF, então o dono decide. Se ele quiser que o Tite fique, o Tite vai ficar e ponto. Então isso pode acabar segurando o Tite mais um tempo. Ele realmente gosta muito do trabalho e do treinador. Porém, o trabalho não é bom e tem que ser revertido com urgência, porque o Cruzeiro tá com 2 pontos em 5 jogos, cara. É difícil, é muito difícil, uma situação que assim, o Cruzeiro já tá quase, você pode dizer que o Cruzeiro já tá quase fora da luta pelo título, porque já tá nesse momento com o Palmeiras com um jogo a menos, tá 8 pontos atrás. Você consegue enxergar o Cruzeiro tirando 8 pontos pro Palmeiras? Pois é complicado demais.
Então, vamos acompanhar, porque esse pode ser mais um trabalho, mais um técnico que cai já na Série A do Campeonato Brasileiro, que acho que já tiveram em 4 ou 5, né? Então, já seria quase metade dos times do Campeonato Brasileiro já vão demitir o técnico e a gente não tá nem na 5ª rodada direito do campeonato. Complicado, bem complicado. E essa é a análise do jogo do Flamengo e Cruzeiro, uma vitória muito importante e merecida do Flamengo. Agora, comentar um pouquinho sobre a situação do Botafogo, né? O Botafogo foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil na 3ª fase, né, se eu não me engano, da pré-Libertadores, a fase antes da fase de grupos, né, depois de ter perdido em casa para o Barcelona de Guayaquil de 1-0 e ter empatado lá em Guayaquil. Né? Então o Botafogo chegava para jogar com a vantagem de vencer em casa, com um jogo de resultado simples, né, 1-0, e acabou que fez um jogo bem ruim, um jogo bem nervoso, e quanto mais o tempo passava, mais o time mostrava isso, e para mim foi uma reprise do que aconteceu contra o Nacional Potosí. Uma reprise, cara. O time tava idêntico, tava nervoso, tava confuso. A diferença é que o Nacional Potosí era um time tenebroso e o Barcelona de Guayaquil é um time ruim, porém competitivo, minimamente decente. E isso foi o suficiente para classificar. A verdade é que é um time de fase de grupos e que vai encrencar os jogos para cima dos principais do grupo em que for inserido, mas não vai ter expectativa real de ganhar ou de talvez nem se classificar, né? E fica uma situação muito difícil para o Botafogo, porque ser eliminado nessa fase significa que você vai jogar Sul-Americana, e uma Sul-Americana que está meio recheada esse ano. Né? Você tem o Racing, por exemplo, né? E o River Plate, se eu não me engano também, ou o Boca Juniors, é um dos dois, acho que é o River. Então, não é uma Sul-Americana molezinha, pô, caímos, vamos tirar com o pé nas costas. Não é verdade. Paga muito menos para um time que já está com problemas financeiros graves, que o John Textor já está pegando empréstimo para pagar empréstimo, e que já está com transfer ban toda semana, e jogador que não recebe, e jogador que quer sair. É um cenário muito difícil, cara, porque aí agora, sem esse dinheiro, o que esperar? Né? Na janela de meio de ano é capaz o Botafogo ter que vender jogador importante. E aí um elenco que já está fraco vai ficar mais fraco. É duro a situação. O Botafogo tem um ano que, na minha opinião, tem que prezar por ficar na Série A e ser competitivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, como for possível. Só que o foco é redução completa de danos, porque fora do campo as coisas não estão boas. E dentro do campo as coisas também não estão boas. E é um outro técnico que a qualquer momento vai perder o emprego. É o Anselmi. O Anselmi, eu não acho que faz um trabalho tão ruim, porém ele também não faz um trabalho muito bom. E com as peças que ele tem, ainda mais difícil de fazer. Né? Então, é um técnico que a qualquer momento vai levar a culpa e acabar caindo. Conheço o futebol brasileiro. Eventualmente vai acabar acontecendo se o Botafogo não reverter essa situação. E como chegou ali, né? John Textor sumido. John Textor que promete muita coisa, que promete que vai resolver, que promete que vai pagar do próprio bolso, bipipi, popopó, e não faz nada. E aí pega empréstimo que só vai quebrar ainda mais o clube. E promete, e o time continua uma merda. E demitindo funcionário, demitindo scout, demitindo funcionário da limpeza, demitindo quem limpa a piscina, irmão. Tá demitindo todo mundo. Tá demitindo todo mundo. Situação difícil. Situação difícil pro Botafogo e ser eliminado dessa forma, além do vexame, né, palhaçada que é, dificulta ainda mais financeiramente o ano do Botafogo e pode acabar comprometendo este ano e os próximos. Porque se o Botafogo acaba não podendo renovar com Barbosa, perde o Montoro, perde o Danilo, isso compromete os próximos anos. Porque a base do Botafogo não tá tudo isso nesse momento. Dinheiro não vai ter. Acabou, né? Então fudeu. Você perde o jogador, não tem dinheiro pra contratar ninguém, o que vai ser do ano que vem? Situação trágica. E o John Textor tem que fazer alguma coisa. Se não, meu amigo, se não vai dar bastante problema aí nesse ano, no primeiro semestre, mas no segundo semestre a casa pode cair de uma forma inacreditável. É isso então, análise rápida do jogo do Flamengo e do Cruzeiro e também o meu pitaquinho sobre essa situação do Botafogo que é realmente complicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até a próxima.